Aparentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai ser preso, porque o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para ele e vai ser preso. Caiu, a casa caiu para ele, agora ele vai ficar um tempinho na cadeia, como a thumb aí que vocês viram do vídeo, tá lá ele atrás das grades. Não é bem assim, né? Além disso, o que eu quero falar hoje é sobre um tema importante, é um vídeo importante hoje, então fica aqui com a gente. O problema dos bancos nos Estados Unidos, a gente viu 3 bancos indo à falência ou quase, que foi o Signature Bank, o First Republic Bank e, claro, o Silicon Valley Bank, que é um banco das startups, que era bastante famoso esse banco, e esse mesmo faliu. Os outros eles estão em vias de, ou foram rapidamente incorporados a outras instituições, e vamos falar sobre eles também, assim como, né, uma leve pincelada sobre o desempenho econômico da Alemanha e todos esses temas, tirando a prisão do Putin, né, que esse vai ser o primeiro vídeo, que é uma questão mais conjuntural. Tem um vídeo aqui no canal, então procurem aí, eu deixo também linkado. Então vamos comigo. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente tenta compreender essa loucura que é o mundo na maneira mais eficaz, da maneira mais aprofundada possível, e aprofundada na medida das nossas necessidades, porque a gente precisa entender o mundo e não ficar só elucubrando sobre ele. E essa é a minha missão, então vem comigo. Bom, o que a gente pode falar sobre a Alemanha? A Alemanha, que é uma das economias mais desenvolvidas do mundo, faz parte das cadeias de valor, de produção mais específicas, mais tecnológicas, mais especializadas, na verdade, né? Que existem, é um país extremamente potente economicamente. Foi sempre assim na Europa, antes mesmo do euro, já era um país que tinha uma relevância muito grande, uma proximidade com os Estados Unidos bastante grande, mas não caiu no conto da financiarização, assim como outros países caíram. E qual que é o problema do conto da financiarização? É, de alguma forma, abrir mão da sua soberania financeira e econômica em prol de abrir totalmente o caminho para as finanças desregulamentadas, abrir totalmente o caminho para a especulação financeira. Não quer dizer que na Alemanha não haja isso, né? A Bolsa de Frankfurt ela é gigantesca. DAX, o índice DAX, é um dos índices mais respeitados e que mais consegue medir a temperatura da Europa, da Alemanha, em termos de produção econômica. Então, não é um país que está longe da globalização, um país que está longe dos movimentos financeiros, porque eles são importantes em alguma medida. A China sabe disso e também dentro das suas autoimposições tem um sistema financeiro que funciona lá com especificidades bem peculiares, mas funciona. A questão é, o que você trabalha dentro da sua economia? É uma economia voltada para derivativos? É uma economia voltada para produção, para multiplicação de ativos e ativos ligados à realidade de fato? Que os derivativos nada mais são do que apostas no futuro. Eles servem como financiamento? Até servem, mas são um mecanismo que abre muitas portas para você não saber de onde vem o dinheiro, ou quem é que está fazendo esse dinheiro movimentar, quem é o ente produtivo que faz esse dinheiro ser valorizado, ou o papel ser valorizado que corresponde ao papel em si, ao dinheiro, à ação. Porque quando você vai ter um ativo na mão, um ativo do mercado financeiro, você quer saber o fundamental daquele papel. O quanto aquele papel pode valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo. E daí você pode usar técnicas de fluxo de caixa descontado, né, que você vai aplicar uma taxa de desconto, projetar os fluxos de rendimento futuro, aplicar uma taxa de desconto, trazer para o valor presente e fazer um valuation desse papel. E se você tem um papel que ele esconde isso, porque o derivativo é isso, é uma aposta em cima de uma ação, em cima de um seguro, e isso uma cascata de obrigações financeiras, que às vezes a ação da empresa, né, que tem uma ação que é segurada e esse seguro dessa ação está dentro de um pool de outros seguros, que é uma carteira que é gerida por um banco, daí essa carteira vai cair na mão de um outro banco que tem várias outras carteiras. Enfim, o mercado financeiro pode proporcionar isso quando não bem regulamentado, quando não imposto limites. Você pode estar com todas essas gamas de opções de investimento e são investimentos em cima de investimentos, em cima de investimentos, e se complexificam muito e o derivativo às vezes está apostando na pontinha desse iceberg gigantesco que são as operações financeiras. Então, se há muitos derivativos, como é o caso dos Estados Unidos,
você cria condições muito grandes para a especulação e pode acontecer o que aconteceu em 2008, certo? A economia da Alemanha, obviamente, tem um mercado financeiro bastante desenvolvido, mas não é como os Estados Unidos, por exemplo. Todavia, o desempenho econômico da Alemanha é muito ruim. E as questões aí são de economia política, não só de economia ou só de movimento de economia, porque as decisões que foram tomadas em termos mais ampliados na Alemanha, seja a decisão de segurança energética, a decisão de investimentos de longo prazo, as decisões que fazem a economia mover, elas foram tomadas de maneira a, ao mesmo tempo que tentavam deixar a Alemanha mais independente ou menos dependente dos Estados Unidos e de outras relações que para ela não eram benéficas, acabou sendo ruim quando a gente viu a guerra estourar e teve que a Alemanha correr rapidamente para suprir a lacuna de energia que foi deixada pelo gás barato que vinha da Rússia. Ela já encontrou alternativas, como gás que vem dos países nórdicos e outros países também, remodelou todo um porto, né, que são aqueles portos que recebem navios de tankagem, que faz tankagem, que libera gás natural, enfim. Ela fez toda essa arrumação porque o preço da energia é central para a economia da Alemanha, como da Europa como um todo, e esse preço subiu muito ao longo de 2022. E os efeitos estão aí para a gente ver. Recessão. Uma queda no terceiro trimestre de 0,2%, no quarto trimestre de 0,4%, e uma perspectiva de crescimento para a Alemanha de 9 pontos percentuais positivos, mas um crescimento muito baixinho. É uma economia que tem um PIB de quase 5 trilhões de dólares. PIB corrente de quase 5 trilhões de dólares. É uma economia muito grande, uma economia poderosa, né? A gente, claro, sempre põe exceção à China e Estados Unidos, porque realmente tem os maiores PIBs do planeta. Mas a Alemanha é uma potência. Escolheu não se financiarizar, escolheu a economia produtiva, de tecnologia de ponta, como eu já falei aqui, mas ela está à mercê de algumas decisões de algumas alianças. Agora, nesse momento, os Estados Unidos e a OTAN não fazem bem para a Alemanha. Talvez a Merkel tivesse certa quando ela tentou fazer um acordo com os russos para um gás mais barato, né? Um gás que vinha de lá mais barato. Esse gás natural, ele, como eu falei, teve que ser modificado e tudo isso em função do que aconteceu com a guerra, tudo isso em função das condições atuais na Alemanha. Então, para a Alemanha é isso. Uma perspectiva de crescimento baixa, uma recessão que pode ainda reverberar no ano de 2023, uma taxa de crescimento baixa também. Se especula que seja na casa de 1,4%, 1,1%. Isso a gente ainda vai ver. Mas a liderança da Alemanha, que tenta de alguma forma, vocês viram, também teve um vídeo no canal do Olaf Scholz, da Alemanha, o premier foi visitar o Xi Jinping em busca de parcerias comerciais. A Alemanha também permitiu que alguns investimentos de portos fossem feitos pela China no seu território, enfim, tentam de todas as formas alguma autonomia, mas eles estão presos num cabo de guerra que muito provavelmente, claro, isso é uma projeção do futuro, vai pender para o lado dos Estados Unidos, porque perder a Europa, perder a hegemonia na Europa é sinônimo de fracasso completo para os Estados Unidos. Mas a gente ainda vai explorar mais a fundo a questão da Alemanha. Eu acho que merece, sim, outros vídeos totalmente dedicados a ela, até pela importância, né? Avizinhada à França, dentro de um corredor industrial que vai do sul da Alemanha até o norte da Itália. Então é um país muito relevante. Mas vale esse destaque, essa nota, que até me estendi mais do que eu desejava, porque a Alemanha é importante, por isso que eu me estendi. Bom, outro tópico aqui que é também igualmente espinhoso é a condição dos bancos nos Estados Unidos. Conforme vão surgindo novas evidências ou novas informações, a gente percebe qual que era o problema de fato, né, e que pode aparecer nas próximas auditorias, nas próximas informações que forem fornecidas sobre a quebradeira aí desses bancos regionais nos Estados Unidos. E é isso, né? Como eu falei no outro vídeo, nas outras abordagens aqui, a gente está vendo uma crise que ela está muito ligada à expansão monetária que houve nos Estados Unidos nos últimos anos, na última década, na verdade, década e meia.
E essa expansão, claro, ela foi acompanhada de uma análise dos economistas e de especialistas dentro desses bancos na tentativa de gerar uma proteção. Todos acompanharam o quantitative easing, todos também quiseram ganhar muito dinheiro e ganharam. Investimentos foram feitos, tanto que o setor tecnológico ele aumentou muito, diversas empresas tiveram uma valorização enorme nesse tempo. E muitas delas não se justificaram ao longo do tempo, e por isso que elas têm agora uma valorização caindo, como é o caso, por exemplo, da Tesla, mas outras, né? A Meta, a Alphabet, entre outras empresas que são importantes, a Amazon. E a gente vai ver se isso vai ter uma recuperação, provavelmente sim, algumas delas. As que têm um desempenho econômico ou a participação econômica mais inovadora, que tem potencial de crescimento, essas continuarão, outras vão fechar. Isso é natural. O ciclo das empresas, o ciclo de negócios impõe isso. Umas empresas fecham, outras continuam, e assim o capitalismo segue e o barco toca, né? Só que para esse caso da crise bancária agora, o que a gente viu? Basicamente, o perigo, né, e a questão mais central que se chama marcação ao mercado, ela expressa, né, e é o nome do jogo dessa quebradeira. Por quê? Bom, esses bancos, todos eles, quiseram, de certa forma, se proteger. Fizeram escolhas de portfólio erradas, no sentido em que incorporaram nos seus balanços ativos que eram, entre aspas, seguros, que são os títulos do Tesouro Americano, os Treasury Bills, e fizeram isso para se proteger de oscilações econômicas e financeiras, esperando, né, que isso tornasse os balanços desses bancos mais seguros. Só que o que acontece? A partir do momento que você incorpora esses Treasury Bills com várias maturidades, né, de 2, 10, 30 anos, 20 anos, eles vão ter a sua maturidade, lógico, e vão ter um valor, que é o valor de face, o par value, e ele vai ter o vencimento. Comprar $1 milhão nesses títulos, eles vão ter $1 milhão acrescido a uma taxa de juros no final daquele período. Só que o que acontece? Tudo isso foi comprado numa conjuntura em que esses ativos tinham uma marcação de uma baixa taxa de juros, 0,25%, 0%, e dependendo do momento que ele foi comprado, e eles prometiam um rendimento nesse patamar para o final do período. O mercado de renda fixa, ele é tido como um mercado de renda fixa porque o vencimento você sabe qual é. Então, isso é uma segurança e você está tendo como o seu pagador, né, ou para quem você é o credor, né, para uma instituição que é de extrema confiança, que é o Federal Reserve, né, e o Tesouro Americano. Então, não se espera que vai ter default, que os Estados Unidos vai quebrar. Isso não está no radar de nenhuma instituição. Buscando essa proteção, eles fizeram isso. Só que a marcação ao mercado, que é o nome do jogo aqui que eu coloco, ela impõe o seguinte: à medida que você tem oscilações na taxa de juros, isso vai aumentando o preço ou diminuindo o preço do ativo. Vem cá que eu explico. Basicamente, esse ativo ele vai aumentar de preço, ou seja, ele vai ficar mais caro ficar mais valorizado quando você baixa a taxa de juros. E ao contrário também, quando a taxa de juros aumenta, o preço dele cai, o preço de mercado. Porque se você compra 0 e a taxa vai a 5%, por exemplo, que é onde a gente está chegando, mas antes, se você compra 0 e vai para 2, aquilo que você comprou a 0, ele está valendo menos do que quando você comprou a 0. E, logicamente, os juros estão maiores e quando você compra daí a 2%, ele tem um outro valor. Quem tem ativos de 2%, tem ativos que vão valer mais no vencimento, na maturidade desses papéis. Então, quando você quer liquidar um título de 0% comprado a 0%, você vai vender, você tem que vender por um preço menor. Então, aquele exemplo, se você compra $1 milhão em títulos, você vai vender aquele lote de títulos a $900 mil, a $800 mil, dependendo de como está o mercado. Se as taxas de juros aumentaram muito ao longo desse tempo, você vai ter que vender mais barato. Claro que vai ter gente querendo comprar, mas sob essas condições de que o preço daquele papel vai ter que ser menor do que o valor que você comprou. E o que aconteceu, principalmente no Silicon Valley Bank? Houve uma corrida bancária que exigiu dos bancos uma liquidação rápida dos seus ativos. E a notícia se espalhou como pólvora.
todo mundo percebeu que havia alguma incongruência no balanço do banco, o banco também se manifestou de maneira errada e todo mundo foi querer sacar o seu dinheiro. E toda instituição financeira, banco, né, bancária, ela é, por natureza, alavancada, ou seja, ela tem obrigações no seu balanço, né, ou seja, seus depositantes colocam dinheiro lá e ela tem obrigações muito grandes. E se todo mundo resolver tirar o dinheiro, ela não consegue pagar suas obrigações. Essa é a natureza do banco. O banco sempre está devendo muito, porque ele não trabalha com a ideia de que todo mundo vai sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo. Ele trabalha com a ideia de que as pessoas, né, com o pressuposto que as pessoas vão lá, deixam 90% da sua renda e vão sacar 10% em um X período de tempo. Só que quando todo mundo resolve tirar tudo do banco, o banco simplesmente fica sem caixa. E sem caixa, o banco não opera e acaba quebrando. Então isso que aconteceu também nos outros bancos, no First Republic, no Signature Bank, coisas muito parecidas. Um risco muito grande, porque todos estavam muito posicionados em tesouros, em papéis ativos do Tesouro Americano. Isso teve um efeito colateral, apesar de ser um investimento seguro, não deu a liquidez que o banco precisava no momento em que ele precisava, que foi desse massivo saque. Em tese, então, não temos um problema de solvência, que é daí, liquidez e solvência, né? Solvência, né? O banco insolvente é quando ele não possui, de fato, os ativos, ele tem uma dívida muito grande, ele não consegue solver, né? Ele não tem para onde correr. O caso dos bancos, né, regionais dos Estados Unidos, o que faltou era dinheiro em caixa. Não é questão de solvência, é questão de dinheiro em caixa, em liquidez. Não conseguiu dar a liquidez necessária no tempo necessário. Então a gente viu aí que o que aconteceu. A gente precisa esperar, logicamente, saírem mais informações das auditorias e para a gente entender o que está acontecendo. O Banco Central dos Estados Unidos ainda fez um movimento ousado, né, que foi e certo, de certa forma, né, porque garantiu, né, evitando que haja um sentimento de contaminação para outras instituições financeiras, uma desconfiança generalizada do público que estejam todas elas sem dinheiro, né, sem capacidade de honrar as suas obrigações. Ele falou, bom, quem tem aí títulos, né, para algumas instituições, eu vou abrir uma janela em que vocês vão ter os seus títulos pagos pelo seu valor de face, ou seja, valor de compra, e não o valor de mercado. O que essas instituições deveriam ter feito para não sofrer esse problema, para passar mais credibilidade e até para não ter uma percepção errada do seu funcionamento, caso a gente identifique que seja isso mesmo, o problema tenha sido só isso que eu relatei relacionado, né, aos papéis da dívida pública, né, dos papéis do Tesouro, em que eles vão oscilando de valor ao longo do tempo. Né? Se for só esse o problema, então o que a gente tem aqui? Em tese, nem todos os bancos necessariamente teriam quebrado, né? O Silicon Valley Bank provavelmente não teria quebrado, mas isso a gente precisa ver. E se for isso, né, apenas, o Fed criou esse mecanismo de pagar ao valor de face e dar um respiro. Mostrar que o dinheiro está ali, não precisa se desesperar, não precisa correr, vai estar lá o dinheiro quando o público em geral, quem tem depósitos a favor, né, e contra o banco, né, quiser resgatar o dinheiro, vai ter o dinheiro lá. Essa segurança é que a autoridade monetária teve que fazer, porque senão realmente ia ser uma corrida massiva, ou poderia haver um rumor muito forte de que todos os bancos estariam numa situação ruim. Isso não é desejável nunca, né? E agora a gente precisa, como eu disse, né, esperar para ver se realmente os dados eles apontam nesse sentido e se há algum risco de uma contaminação, ou se existe algum problema mais sério que ninguém estava enxergando e todo mundo estava colocando só na conta dessas operações. Em outros contextos, né, como no Brasil, há uma regulação bancária mais forte, porque a gente já passou por muitos problemas ao longo do tempo. Há testes de estresse, por exemplo, né, que eles vão lá e testam os bancos para ver se eles conseguem resistir a situações adversas. Nesse caso aí, se o Silicon Valley Bank tivesse sido submetido a esse teste, teriam visto de cara que ele estava muito posicionado nesses papéis
e teriam exigido que ele diversificasse sua carteira, tivesse feito outro reposicionamento para não sofrer dessas perdas. O banco teria que ter feito a remarcação ao longo do tempo, né, os bancos, né, e não fizeram, né, e isso deu uma distorcida no balanço deles e gerou essa situação toda que a gente viu. Né? Então, é isso, acho que eu vou outras vezes trazer de novo esse assunto, talvez explicar de novo o que é uma marcação a mercado, né, por que os títulos do governo têm essa remarcação, e lembrando, né, que você investe em títulos da dívida de qualquer governo, né, principalmente do Brasil, lembre, marcação a mercado é uma realidade, varia, né? O preço do título vai variar ao longo do tempo. Renda fixa é um mercado complexo, há muita gente nele, apesar de ser um papel seguro, quando você precisa liquidar o seu ativo, né, que não seja na duração, ou seja, 30 anos, né, não vai ser antes disso, você vai ter que lidar com os preços de mercado. Então, toda decisão tem que ser muito bem feita, muito sabiamente tomada. E nos Estados Unidos é muito mais. Aqui no Brasil a gente tem opções diferentes de títulos, né? Lá tem também, mas varia, né? São muito mais títulos variáveis. Aqui a gente tem muita coisa pré-fixada, por exemplo, então isso protege muito mais do que lá. Lá não, lá é mercado mesmo, há um mercado secundário que compra e vende esses títulos, então tem que estar muito ligado, né? Quem faz investimento lá, e os bancos dos Estados Unidos não tiveram essa percepção, ou alguma outra coisa aconteceu que a gente não sabe ainda. E bom, o assunto, né, da vez aí que tá na capa é o Putin preso. Ele foi indiciado aí pelo Tribunal Penal Internacional por ter, supostamente, pegado crianças da Ucrânia, né, e feito uma extração de crianças da Ucrânia que tinham sido abandonadas e teria levado elas para algum lugar, um campo desses de treinamento, não é treinamento, mas é educacional, enfim. Isso foi feito uma reportagem já há alguns meses. Essa denúncia ela é bastante recorrente, ela está rodando há bastante tempo aí. E o que a gente pode tirar dessa questão toda, né? Primeiro é que, antes de mais nada, o Tribunal Penal Internacional ele é um mecanismo de pressão internacional. É uma instituição que não tem validade praticamente nenhuma. A Ucrânia e a Rússia nem fazem parte desse acordo que instituiu o Tribunal Penal Internacional, que faz parte lá dos acordos de Roma, que é um papo por outra hora, mas basicamente muitos países da União Europeia, países como Estados Unidos, enfim, alguns países fazem parte desse acordo que faz com que o Tribunal Internacional tenha a legitimidade dele. E não é o caso da Rússia, e tampouco isso vai se consubstanciar num problema para o Putin. Putin hoje, acho que ontem, né? Hoje, foi para a Crimeia fazer uma celebração da anexação do território da Crimeia, visitou escolas, enfim, fez um tour por lá para mostrar realmente que ele não está nem aí. E não é um problema. Quem é que vai lá buscar o Putin e prender ele? Né? É um tribunal internacional que serve como uma ferramenta de soft power, né? Que eles chamam, que é um termo horrível, né? Mas basicamente é uma demonstração de que o plano internacional, os países, né, que fazem parte desse acordo, eles têm alguma objeção a certas figuras ou não querem saber, ou acham que há uma culpabilidade em certo comportamento para denunciar crimes de guerra. Ele tem, obviamente, o tribunal tem a sua importância, denunciar é importante, mas em relação a essa great power politics que envolve Estados Unidos, Rússia, China, ninguém que for condenado ou o indiciado ou condenado vai ser preso. Não existe essa possibilidade. Estamos falando de quem faz as regras do sistema internacional. E hoje em dia, essa conjugação de valores internacionais por meio de instituições como a Organização Mundial do Comércio, como o Fundo Monetário Internacional, como a própria ONU, né, e os diversos mecanismos que fazem parte da ONU, isso tudo serve para muito pouco, se não para dizer nada. Há uma ordem que pariu essas instituições que está indo para o ralo, né? Que é a ordem que os Estados Unidos lidera. Não quer dizer que os Estados Unidos ele amanhã vai perder todos os seus poderes e simplesmente Rússia, China, Índia, Paquistão, Brasil, sei lá, mas vão tomar, Turquia, né? Vão tomar o lugar e fazer uma nova ordem internacional, porque os Estados Unidos agora seria subjugado por esses países. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Os Estados Unidos continua tendo muito poder, continua tendo a moeda de referência, continua tendo tecnologia de ponta e competindo com a China, é um ator que ainda lidera em diversas questões, mas essa legitimidade internacional não importa mais, porque tem países, estados, que são muito poderosos
e que fazem e criam os seus próprios centros de gravidade que outros países vão orbitar ou por vezes vão pular de órbita em órbita até que os seus interesses sejam atingidos. E eu vejo que vai ser muito mais dessa forma do que simplesmente uma ordem internacional que é imposta de cima para baixo e que todo mundo vai concordar em função de uma ética kantiana heterogênea, né? Ou, aliás, homogênea, que vai pegar as heterogeneidades e transformar numa mesma ordenação, todo mundo vai seguir uma cartilha muito parecida, com valores muito parecidos. Isso aí acabou, foi para o espaço, né? Não tem muito mais com relação às órbitas, né? Foi para o espaço. E não tem muito mais como voltar atrás por hora, né? Isso por algum tempo vai vigir e a gente está vendo realmente, como eu sempre falo, um mundo em transformação. E diversos atores surgindo aí com muita capacidade de trazer alianças e fazer a sua própria estratégia e ter o seu próprio ordenamento com suas diretrizes da forma como os seus interesses mandam. E esses tipos de tribunais aí vão perdendo cada vez mais a sua relevância. Então é uma piada praticamente, né? Esse mandado de prisão contra o Putin reforça uma visão que já era de que o Putin era um criminoso de guerra. E isso, claro, tudo vai ser esclarecido ao longo do tempo. A gente vai descobrir o que de fato foi feito ou não pelo Putin. Putin não é nenhum santo, muito longe disso, mas muito longe mesmo. Só que, quando a gente olha para a realidade, as coisas que acontecem de fato, há 2 pesos e 2 medidas. Eu ainda quero esperar pelo julgamento do Tribunal Penal Internacional sobre a invasão do Iraque e do Afeganistão. Muita gente morreu lá. E completou essa semana 20 anos da invasão do Iraque. E aí? Quem vai mandar prender esses caras? Porque eles também têm a sua culpa no cartório. Por mais que sejam do país, que é o berço da democracia moderna, a maior democracia, né, do mundo, não foi um comportamento sério. Aliás, foi sério atendendo a interesses específicos e não ao bem público ou a valores internacionais, a uma ética internacional. Esse eu também quero. Se o Putin vai ser preso e vai ser julgado, também tem que ser esse pessoal aí. Eu não quero guerra. Todo mundo que quer viver uma boa vida e ter felicidade não quer guerra, mas não dá pra gente ter 2 pesos e 2 medidas, né? Bom, fica a reflexão aí. O vídeo de hoje era isso. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo sobre títulos públicos, sobre marcação a mercado, sobre a oscilação do preço dos ativos. Também outro vídeo sobre a Alemanha, como eu já falei durante o vídeo. E fiquem por aí, fiquem atentos que logo mais sai novo material. Tá para sair um novo vídeo aí, que continuo com aquela sessão de entrevistas de pessoas que eu admiro, que eu acho importantes, que tem algo a falar, contribuir. O próximo vai ser o Lucas Rezende, professor Lucas Rezende, do Departamento de Ciências Políticas da UFMG. Ele foi meu professor na Federal de Santa Catarina, no meu mestrado em Relações Internacionais, e agora ele está na Ciência Política no UFMG, mas continua sendo alguém interessante que fala sobre os temas que a gente aborda aqui no canal, tá bom? Então, um abração, até a próxima, tchau!